Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Luciano, sou professor dos cursos de graduação e pós-graduação em filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Sou membro do Laboratório de Violência e Política, o LabPol, da Universidade Estadual do Ceará. O LabPol ele surge de um grupo de pesquisa que eu lidero, é, é, chamado Política e Violência, ou seja, o nosso objeto de investigação é fundamentalmente a ideia de que há fenômenos sociais e políticos que só podem ser explicados como uma transformação da política em prática de violência. Ou seja, nós recusamos a ideia de que ou bem a política ou bem a violência. Nós achamos que isso não é um bom explicador de alguns fenômenos, como o fenômeno da segregação, das leis de segregação, como o fenômeno das leis de xenofobia, como explicação das políticas de perseguição a minorias, etc, etc, etc. Em última análise, o nosso objeto mais radical, ou seja, o objeto da nossa pesquisa na sua forma mais radical é o fascismo, né? Os movimentos fascistas que não cessaram na Segunda Guerra Mundial, eles permaneceram e permanecem entre nós, e isso é objeto de estudo do grupo de pesquisa e atualmente é objeto de estudo e intervenção do LabPol. O LabPol ele tem dois eixos fundamentais, ele tem muitas outras atividades, né? Mas ele tem dois eixos fundamentais, que é o Observatório de Violência e Política, o OBSPOL. O Observatório de Violência e Política ele tem por função manter um olhar bastante crítico, bastante cuidadoso sobre a sociedade, sociedade brasileira e também alguns fenômenos mundiais, na medida que temos a capacidade de chegar a isso. E o painel permanente de política e violência é exatamente onde nós fazemos nós relatamos a sociedade brasileira, a sociedade cearense, a sociedade fortalezense e a quem quer que tenha interesse, nós expomos as nossas investigações, as nossas observações e fazemos a análise crítica disso. Tá? Então, o LabPol ele recusa terminantemente a ideia de neutralidade científica, o mito da neutralidade científica. Nós não cremos que neutralidade seja uma característica do cientista social, principalmente, mas de qualquer cientista. Nós acreditamos que pode ser muito bem uma qualidade para detergente, mas não para pesquisadores. De modo que nós reunimos hoje no LabPol um grupo é, 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 bastante amplo de pessoas. Nós temos investigadores em diversas universidades, pesquisadores em diversas universidades, nós temos estudantes, nós temos professores da educação básica, nós temos militantes de diversas causas, militantes da causa da cultura, militantes da causa da habitação, enfim. Nós temos a intenção de colocar diversas perspectivas teóricas e perspectivas de mundo para debater e identificar a violência como prática política na sociedade. Esse é o objeto do LabPol. E mais fundamentalmente, já que nós recusamos a neutralidade, nós também recusamos a, a quietude. Nós somos um laboratório que busca usar a extensão universitária no sentido de deter o avanço de políticas de violência. Tá? Então, isso é o LabPol. Sejam bem-vindos. Eu peço que os senhores se inscrevam nesse canal. Tá? Esse canal é o canal do LabPol e aqui nós vamos fazer parte das nossas atividades. Faremos o painel permanente, provavelmente sempre será apresentado aqui. Quando os relatórios do painel permanente de política e violência não forem por escrito, serão apresentados aqui. Nem sempre nesse ambiente fechado da minha casa, mas sempre gravado e sempre posto aqui para atingir o maior número de pessoas. Então eu peço que os senhores se inscrevam, se assim quiserem, para ficarem atualizados sobre as atividades do LabPol. Bem,
o que é que eu estou fazendo aqui agora? Não é apresentar o laboratório. A apresentação do laboratório eu penso em fazer em abril, quando alguns investigadores virão ao Brasil, para que a gente possa fazer uma conversa de inauguração dos trabalhos. Mas eu quero aqui fazer o relato, o estudo de um caso específico que o LabPol se debruçou para investigar, para observar, que é um caso, por incrível que pareça, que aconteceu na própria Universidade Estadual do Ceará. Tá? É, eu sou professor da UES e percebi que o primeiro objeto de estudo do laboratório, na sua atividade plena, seria já dentro da universidade, o que me causou grandes transtornos que eu vou relatar ao longo dessa apresentação. Bem, eu preparei slides para deixar a coisa mais didática, tá? Eu vou tentar falar da forma mais simples, eu não vou com discursos teóricos, filosóficos com vocês. Eu entendo que a função do painel permanente é ser claro, tá? Então eu tentarei ser claro, mas eu serei longo. Todo relatório, se ele é exaustivo, ele tende a ser bastante longo. Então, já que eu sei que vou ser longo, eu separei essa apresentação em partes. Eu acho que em 2 ou 3 partes. Eu vou ver na medida que eu vou gravando. Então, me perdoem, eu não consigo ser sucinto, até porque eu quero ser exaustivo. Exaustivo não no sentido de cansativo, mas exaustivo no sentido de ver todas as coisas que estão envolvidas. Mas eu peço a solidariedade, a compaixão de vocês para ouvirem tudo que eu tenho a dizer, tá? Bem, hoje eu queria começar com a apresentação da questão, tá? E alguma análise teórica sobre o processo de criminalização do movimento estudantil. Tá? E é aí, nessa criminalização do movimento estudantil, é que o Laboratório de Violência e Política da UES teve a deixa para atuar. Né? Eu vou apresentar aqui para vocês os slides. Vocês, com licença, eu vou aqui para o cantinho da tela. Vocês estão me vendo agora pequenininho, estão vendo agora os slides. Bem, ocupação palestina teimosa. Pesquisação do LabPol. Conhecer, reconhecer e atuar. Eu queria primeiramente chamar a atenção para isso. Conhecer, reconhecer e atuar. Bem, conhecer é um fenômeno científico básico, né? Todos nós que somos pesquisadores, sejam pesquisadores iniciantes numa monografia, numa iniciação científica, mas investigadores de doutorado, pós-doutorado, PQ, né? Projeto de pesquisa do CNPq, eles buscam alguma forma de conhecimento. Então, eu tenho uma relação com a ocupação palestina teimosa, que já eu explico para vocês, que é uma pesquisa, é uma relação de produzir conhecimento. A segunda palavra, reconhecer, é que o conhecimento ele não pode significar simplesmente um ato passivo. Né? Você não tem pessoas de um lado e o investigador do outro. Você tem um processo de reconhecimento. Então, eu reconheço naqueles sujeitos que eu estou investigando, que eu estou tentando conhecer, eu reconheço uma causa, reconheço sujeitos que têm interesses, reconheço sujeitos que têm funções políticas dentro da sociedade em que vivem. Então, eu conheço e reconheço. Eu não posso tratar o sujeito da minha investigação como um ratinho de laboratório. Não, eles não são ratos de laboratório. Então, e atuar. Atuar significa 2 coisas. Primeiro, a atuação no sentido de combater a situação de violência e a outra forma de pensar a atuação significa reverter a situação de violência. Então, eu conheço, eu reconheço os sujeitos e suas lutas, eu reconheço os sujeitos e suas demandas, e eu atuo para proteger os sujeitos da violência e para reverter a violência. Então,
A atividade do LabPol com relação a essa ocupação que nós vamos estudar hoje, essa ocupação do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, é uma atuação que visa, conhecer, sim, nós somos pesquisadores, eu sou um pesquisador, mas na medida que eu conheço, eu reconheço sujeitos em luta, em atividade, e eu atuei e atuo no sentido de proteger sujeitos da violência política, tá? Então essa é a intenção do laboratório. Essa é a atuação do laboratório nesse caso específico. Eu vou passar aqui os slides. Vamos aqui. Os antecedentes. O que é que aconteceu previamente? Veja, eu não quero aqui com vocês fazer uma discussão sobre o movimento estudantil, eu não quero fazer avaliações do movimento estudantil, eu não quero dialogar com vocês sobre o que o movimento estudantil decide ou deixa de decidir. Por quê? Porque eu não sou do movimento estudantil. Eu já fui há mais tempo do que eu queria que tivesse sido. Eu já fui do movimento estudantil, já fiz militância estudantil, mas não sou mais há pelo menos 15, 20 anos. Então eu não vou aqui fazer debates sobre as escolhas do movimento estudantil, as disputas do movimento estudantil. O que me interessa aqui é fundamentalmente a disputa do movimento estudantil com a administração da universidade, tá? E como a universidade utilizou de métodos de violência contra os estudantes. Tá certo? Então vamos lá. A sala dos estudantes. O que é essa sala dos estudantes? Gente, a sala dos estudantes ela surge na penúltima administração do Centro de Humanidades. Professor Rui e professora Adriana foram eleitos com o meu apoio, eu fiz campanha para eles, tá? Eles foram eleitos diretor e vice-diretor, respectivamente. Professor Rui, ele abdicou da função de diretor e professora Adriana ficou sendo diretora por toda a gestão, são 4 anos, e por mais uma gestão. Então, a professora Adriana a diretora foi a diretora durante 8 anos, se eu não me engano. E nós tivemos um período durante a pandemia em que a gestão dela acabou e nós tivemos a assunção do decano dos colegiados, que foi, eu acho, o professor Eduardo Braga. Tá? Eu vou dizer muito eu acho, porque, como eu disse, isso aqui é só uma apresentação do problema. Durante a primeira gestão da professora Adriana e do professor Rui, começa com o professor Rui, nós tivemos um problema dentro do Centro de Humanidades, que foi o uso que os estudantes faziam da sala dos professores. Lá na entrada do Centro de Humanidades, no bloco A, nós temos uma sala dos professores, com banheiro, copa, etc, etc, etc. E alguns professores estavam reclamando que os estudantes estavam usando a copa, usando o banheiro, etc, etc, etc. Bem, eu discordei dessa reclamação, mas fui voto vencido. Tá? Eu acho que esse negócio de não se misturar com o estudante é um negócio meio chato, eu não entendo a razão, mas enfim, eu entendo que alguns professores queiram descansar. Eu acho que eu tenho a impressão que a ideia é essa, né? Você está no intervalo, você não quer que os alunos fiquem se lhe perguntando durante o intervalo, que você quer acalmar, relaxar a cabeça, proteger a voz para voltar para a segunda jornada. Então eu suponho que seja alguma coisa do tipo, ou timidez também, tipo compartilhar banheiro com estudantes, etc. Enfim, houve esse debate. Então, nós propusemos o curso de filosofia em colegiado, propôs à administração do centro, né, à direção do centro, a criação de uma sala de estudantes, né, uma sala em que os estudantes pudessem utilizar para estudar, para descansar, mas para fazer suas caloradas, para fazer suas expressões culturais. Então, nós criamos através, né, nós não, né, a direção criou, o curso de filosofia, ele demandou, na Universidade Estadual do Ceará, os cursos eles não têm autonomia financeira. Então, os cursos não fazem nada disso, tá? Esse tipo de coisa é feita
pela administração intermediária. A administração intermediária e superior, ou seja, reitorias, pró-reitorias, e a administração intermediária, que são as direções de faculdades, direções de centro, elas têm alguma autonomia financeira, principalmente o CH, que tem algumas fontes de dinheiro, e aí usou-se esse meio para criar uma sala multiuso, tá, para os estudantes. Essa sala ela pegou um laboratório que existia na parte do quintal, digamos assim, na parte de trás, no subsolo do bloco A, pegou um laboratório e uma sala que não tinha uso, juntou essas duas salas e fez um ambiente bastante agradável, né? Um ambiente com janelas amplas, com duas portas, com um palco, um pequeno palco com fundo infinito. Nós professores nos juntamos, compramos iluminação, compramos alguns objetos que ficavam naquela sala e eram usados. Então os estudantes, eles depois do almoço, eles deitavam por lá ou faziam feijoadas, eles adoravam fazer feijoadas, eles faziam festas, eles faziam, inclusive festas muito badaladas, faziam reuniões, nós já tivemos inclusive reunião por conta de luto, um luto coletivo gigante que nós tivemos dentro do CH, por conta da morte de uma pessoa querida. Houve uma reunião lá naquela sala para cuidar das pessoas. Nós tivemos, enfim, uma série de atividades lá, e aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, e a pandemia, ela meio que fechou a universidade. Por mais de, acho que por 2 anos, praticamente, a universidade esteve fechada. Ela esteve fechada por conta da pandemia e, consequentemente, a salinha dos estudantes, a sala dos estudantes, esteve fechada também. Tá? Com a reabertura da universidade, nós tivemos, então, um retorno presencial. Esse retorno, prestem bem atenção, esse retorno, ele mudou o perfil dos estudantes. Eu posso dizer, eu sou professor da UES há 11 anos e eu vi clarissimamente uma mudança de perfil de estudantes. Ou seja, nós tínhamos estudantes antes da pandemia que estavam mais constantemente dentro da universidade, que usavam muito a universidade, usavam e abusavam, inclusive, da universidade, e estavam constantemente em atividade. E depois da pandemia, nós tivemos um CH, um Centro de Humanidades, né, um Campus Fátima, que é chamado Campus Fátima, esvaziado, diminuído. Por quê? Gente, temos que entender o seguinte: a mudança de geração dentro de uma universidade é muito rápida. A cada 6 meses entram mais ou menos 120 alunos no curso de filosofia. São mais de 240 alunos por ano. Então, a geração que recebeu a sala dos estudantes é uma geração que ficou para trás, que saiu da universidade, que já deve estar fazendo pós-graduação ou fazendo concurso, sei lá o que é que estão fazendo. Então, os estudantes que receberam a sala dos estudantes, eles tinham uso para a sala, uso constante para a sala. Os estudantes que chegaram da pandemia e puderam reocupar a sala dos estudantes, eles não sabiam que existia a sala dos estudantes, simplesmente. Então a sala ela não ficou em desuso. Tá? Nós tivemos uma série de atividades, os estudantes promoveram uma série de atividades por lá, inclusive festinhas, mas enfim, palestras. Eu mesmo pedi a sala, eu tenho um projeto de extensão na UES chamado Filosofia na Caixa Preta, que é um projeto de fotografia, um workshop de fotografia. E quando eu iniciei o projeto, eu pedi a sala dos estudantes e me informaram que ela não estava disponível. Então eu estou dando esse workshop de fotografia em uma sala comum, uma sala de aula qualquer. Mas o fundo infinito da sala seria muito bem utilizado para fotografia. Mas enfim. Então, meu colegiado aprovou essa sala dos estudantes, ele demandou essa sala dos estudantes, a diretora e o diretor, então, professor Rui e professora Adriana, construíram a sala dos estudantes, e a sala dos estudantes foi muito bem utilizada, tá? Durante o período pré-pandêmico e depois da pandemia,
foi utilizado com alguma frequência. Tínhamos bolsistas, tínhamos bolsistas que cuidavam da sala, etc. Então ela foi utilizada, mas com menos frequência. Durante a pandemia, obviamente, nada na universidade foi usado. A aula não havia dentro da universidade, só o setor administrativo funcionava. Aí nós chegamos nos últimos meses, no último ano, uma mudança de direção, e aí apareceu um projeto de uma padaria, tá? Um projeto de extensão bastante bem pensado, né? De criar uma padaria, né? Ou seja, construir uma panificadora, produzir pão para garantir a segurança alimentar da comunidade ao redor do Centro de Humanidades, mas fundamentalmente dos estudantes e funcionários da universidade. Ou seja, eles receberiam ou de graça ou pagando valores mínimos o pão para poder se alimentar, para levar para casa, talvez. Eu não sei, não estou por dentro exatamente do projeto. Bem, a diretora do centro, então, resolveu utilizar a sala dos estudantes para realizar essa padaria. Então, ela fez uma grande reforma, destruiu, né, a, o palco e fez uma grande reforma lá, mudou as características da sala dos estudantes para que instalasse-se uma padaria, porque a sala dos estudantes fica ao lado do refeitório. Nós não temos RU dentro da universidade, dentro do campus Fátima, mas nós temos um refeitório recentemente construído. Então a professora Kadman, diretora do centro, supôs que usar aquela sala que fica ao lado do refeitório seria mais adequada. E ao que me consta, ela ofereceu uma outra sala para os estudantes, para fazer uma sala dos estudantes. Bem, a sala oferecida era a sala de um laboratório de informática, que era uma sala fechada, sem ventilação e muito pequena, muito restrita. Ou seja, aquilo que a sala dos estudantes foi feita para fazer não poderia, segundo a avaliação dos estudantes, ser feito na nova sala dos estudantes proposta pela diretora. Então eles propuseram inverter, fazer a padaria na sala que ela estava oferecendo aos estudantes e deixar a sala dos estudantes à, à disposição dos estudantes, como era antes. Bem, não me cabe aqui fazer julgamento sobre se isso é uma boa decisão, se é uma má decisão, não me interessa isso, tá? Eu sei que eu soube disso, eu fui convidado a ir para algumas reuniões sobre isso, não fui, porque eu julguei que não era assunto que me dizia respeito. Eu tenho um respeito gigante pela autonomia do movimento estudantil, até porque eu fui de movimento estudantil. Então, se um estudante entra na minha sala para dar um recado, eu pergunto, é sobre o quê? Se for sobre o movimento estudantil, eu saio da sala. Eu entrego a sala para o aluno, porque eles têm que ser autônomos o suficiente, inclusive para falar mal de mim na minha sala. E se eu estiver lá presente, pega muito mal você falar mal do professor na frente do professor. Então eu saio da sala. Tá? Então eu não fui para essas reuniões, eu soube, inclusive, da ocupação no dia da ocupação. Ou seja, o que foi que aconteceu? Os estudantes não aceitaram a proposta da direção, acharam que seria indigno reduzir a sala dos estudantes, deixar ela praticamente sem a sua capacidade multifuncional que havia antes. Eles recusaram a proposta e propuseram e fizeram uma ocupação da salinha dos estudantes. A ocupação que eles chamaram de ocupação palestina teimosa. Tá? Essa ocupação começa no dia 9, tenho quase certeza que foi dia 9, por quê? Porque no dia 9 foi o dia que eu soube da ocupação. O meu primeiro contato com a ocupação foi nessa aula aqui, dia 9 de dezembro, às 20 horas e 19 minutos, mais ou menos. Foi um pouco antes das 20 horas e 19 minutos. Por quê? Porque naqueles 15 dias ali desse período, eu estava doente. Eu estava com um problema de pressão. Bem, eu sou obeso, e minha pressão arterial ela é um tanto quanto descontrolada. E naquela semana ali do final de novembro e o começo de dezembro, eu estava com a pressão completamente desregulada. Não conseguia falar com o meu cardiologista,
não conseguia vaga para o meu cardiologista, até porque era final de ano. Então, o máximo que eu consegui foi uma consulta de emergência que me passou alguns remédios para conter a minha pressão arterial, mas só que a pressão ainda estava ora muito alta, ora muito baixa, e eu estava com medo de ter um piripaque ao sair de casa. Então, eu dei durante 15 dias aula online. E nessa aula aqui do dia 9 de dezembro, tá aqui, 9 de dezembro, eu tive o primeiro contato com a ocupação porque um dos alunos, que é um oficial do Exército, inclusive, que foi mandado para a delegacia, um dos alunos estava dentro da sala. E eu sabia que havia algum movimento, mas eu não sabia da ocupação. Eu tive certeza da ocupação porque o aluno ligou a câmera e eu vi a sala no fundo. Eu vi algumas inscrições e eu vi a inscrição menos padaria mais filosofia. Então eu liguei as coisas e perguntei: você está na ocupação? E aí o aluno me respondeu: sim. E nesse dia eu fiz uma defesa da ocupação. Eu costumeiramente, Luciano, você defendeu a ocupação? Sim, eu defendo a ocupação. Tá? Então, nunca neguei meu apoio à ocupação. Quando os estudantes me falaram, estão querendo tirar a sala dos estudantes, eu disse que absurdo. Não é justo. Não pode. A sala dos estudantes foi uma conquista dos estudantes, teve apoio do meu colegiado, com meu voto e meu discurso, e, portanto, eu para ser coerente, não poderia negar o direito dos estudantes a terem um espaço de confraternização, de cultura, de arte. Tá? Então, mas como eu disse, eu estava afastado da universidade presencialmente, eu não me meto em assuntos de movimento estudantil, e nesse dia eu tomei conhecimento da ocupação através de um aluno que não tinha nada a ver com a ocupação, mas que estava passando por lá, achou um espaço confortável, sentou-se para assistir minha aula. Quando ele liga a câmera, eu vi a ocupação. Esse foi meu primeiro contato com a ocupação. Tá? Então, daqui eu já estou querendo afastar uma coisa. Estão dizendo que professores estão influenciando alunos para fazerem a ocupação. Bem, isso nega duas coisas fundamentais. Uma, que o movimento estudantil tenha autonomia para fazer as suas decisões, para tomar suas decisões, e segundo, que o movimento, que os professores não tenham nada a ver com a sala de estudantes. O que é que eu ganho com uma sala dos estudantes? O que é que um professor de filosofia que estão sendo acusados ganha com a sala dos estudantes? Absolutamente nada. É simplesmente uma política acertada de permanência estudantil, ou seja, de manter o estudante dentro da universidade. Manter o estudante dentro da universidade é fundamental socialmente e também para a própria universidade. Essa ideia de que o estudante só vai à universidade para ver aula, isso é uma ideia absolutamente defasada, uma ideia burra, uma ideia sem graça, uma ideia sem sem o menor cabimento. Tá? O estudante não, o estudante universitário, ele tem que estar dentro da universidade, se possível, o dia todo. Ele assiste aula, ele vai para grupo de estudo, ele vai para reunião de grupo de pesquisa, ele vai para a biblioteca, ele lê em conjunto, ele debate com os colegas, ele conversa sobre política, ele arranja uma namorada, um namorado, etc. É assim que a universidade funciona. É essa miríade de relações que se estabelece dentro de uma universidade que faz a riqueza de uma universidade. Ok? As pesquisas, as, as, os encontros fortuitos, os encontros não tão fortuitos, eles acontecem por quê? Porque os estudantes e professores estão dentro da universidade. Não à toa, muitas universidades do mundo, elas são também cidades, são residências, que é para todo mundo estar em contato mesmo. É para que o artigo que eu estou escrevendo seja debatido com o meu vizinho. Tá? Então, meu primeiro contato com a ocupação foi esse, que já afasta aqui essa ideia de que eu seria o líder da organização, que eu achei engraçadíssimo, porque é uma tristeza. Nem quando eu era do movimento estudantil eu aceitava ser líder. Quanto mais agora, que eu não sou mais estudante, como é que eu seria líder de alguma coisa? Mas enfim.
Ainda não havia uma intervenção do LabPol, não havia motivo para o LabPol atuar nesse caso, era simplesmente uma relação conflituosa entre a administração da universidade e estudantes. Isso é a coisa mais natural que existe, desde que o mundo é mundo, estudantes brigam com professores, debatem com professores, disputam com professores, com a administração da universidade, seja por mais direitos, seja por qualquer coisa, por mais tempo, por qualquer coisa. A disputa política dentro da universidade, para mim, é uma das coisas mais naturais e não pode ser de forma alguma olhada com maus olhos. Não deve existir esse debate. Esse negócio de que a universidade não tem de ter política, isso é uma coisa muito banal. Eu lembro a vocês que as grandes universidades dos Estados Unidos, elas calculam sua qualidade pelo número de prêmios Nobel e pelo número de alunos e professores que viraram presidentes dos Estados Unidos, ou que viraram senadores, ou que viraram políticos de alta patente nos Estados Unidos. Ou seja, como assim a política está afastada da universidade? Pelo contrário, a política está dentro da universidade. A universidade é um polo de política também. Tá? Então, não havia, então, pela natureza da coisa, não havia função para o LabPol. O LabPol ele estava sendo instituído nesse período, inclusive nesse dia aí eu envio o projeto, inclusive eu estou cansado nesse dia aí, a minha cara de cansaço se deve exatamente a isso. É, e aí é esse o cenário, né? Então nós temos aqui estudantes fazendo ocupação, reivindicando melhores condições para estar na universidade. Não havia intervenção do LabPol, não havia investigação nenhuma do LabPol. Eu dava apoio aos estudantes como um professor que entende o movimento estudantil e que dá suporte ao movimento estudantil, mas que não participa do movimento estudantil. Meu movimento é com os professores. Eu tenho um sindicato próprio, eu tenho um colegiado próprio, eu tenho um ambiente social e um ambiente de interesses que é completamente diferente dos estudantes. Muitas vezes os meus interesses são contrários aos dos estudantes. É por isso que eu tenho que preservar a autonomia e dar suporte. Porque nessa relação entre professores e alunos, entre universidade e estudantes, o ponto mais fraco é o dos estudantes. Então eu tenho de dar suporte. É minha função como uma pessoa política, né? Uma pessoa que tem visão política do mundo. Ok? Então vamos aqui. O LabPol. E por que que eu vou, no meio dessa apresentação, falar do Laboratório de Violência e Política da UES? Porque eu fui muito constrangido como pesquisador durante esse período. Tá? Chegaram a dizer que o LabPol foi fundado, é uma ficção fundada para dar apoio aos estudantes, que o LabPol não existe, que o LabPol é isso, que o LabPol é aquilo. Então eu vou falar do laboratório porque eu estou falando aqui também não só em meu nome, mas em nome de todos os meus colegas que fazem parte do LabPol. Tá? Laboratório de Violência e Política da UES. Tá? Vamos lá. O Laboratório de Violência e Política da UES é uma ideia de 2019. Tá? Em 2019, eu comecei a pensar um observatório de mídia, política e violência ligado ao Lapoville. Em 2021, eu fiz a proposta como um projeto de extensão. Eu tenho um banco de dados de mais de 30 mil posts de internet, notícias jornalísticas, mais de 30 mil. Eu tinha na época, eu acho que 8 bolsistas trabalhando nessa coleta de informações. A ideia era fazer um grande banco de dados que observaria a política e a violência nos discursos midiáticos. Então eu usei como objeto os jornais cearenses e o Twitter. Eu tinha, inclusive, uma grande preocupação com meus estudantes, que era eles estarem mergulhados dentro do Twitter. Eu pedia, olha, faça tantas horas por dia e pare, vá fazer outra coisa. Não fique preso dentro do Twitter, porque psicologicamente é muito agressivo. Era já naquela época muito agressivo. Então, 2021 eu faço essa primeira proposta, tá? E aí veio a pandemia, tá? A pandemia atrapalhou tudo, a pandemia tornou
esse projeto quase que disfuncional. Por quê? Eu fui muito afetado psicologicamente pela pandemia. E dois, eu não queria que meus estudantes, meus bolsistas, ficassem mergulhados dentro dos debates de Twitter enquanto estava todo mundo preso dentro de casa morrendo de medo. 700 mil pessoas mortas. Então eu mesmo fui retirando os estudantes dessa atividade, mantive por algum tempo, e tanto que eu nem cheguei a fazer o relatório. Eu tenho um banco de dados ainda aqui no meu computador, nesses discursos midiáticos de política e violência, mas eu perdi o time. Simplesmente eu não tive condições, durante a pandemia, cabeça a mil, todo mundo adoentado, medo da morte batendo, familiares morrendo, eu não tive condições de fazer o relatório. Tanto é que em 2022 o laboratório cessa. Cessa porque eu nem sequer entreguei o relatório de 2021. O laboratório, no relatório, está aqui no meu computador, eu ainda não enviei, não tive condições. Não tive condições porque eu não tive condições de rever as coisas. Eu ainda vou mandar, mas a atividade do observatório, né, de mídia, política e violência, que era vinculada ao Lapoville, que era um laboratório que eu fazia parte, ele cessou em 2021. O laboratório, então, torna-se uma ideia de projeto de pesquisa. E em 2022, eu criei esse domínio aqui, um domínio chamado Poliscópio. Horrível nome, reconheço, Poliscópio. Horrível nome. Mas eu tive a ideia de fazer esse projeto de pesquisa, ou seja, voltar a investigar esse assunto, 2022. Lembre-se o que estava acontecendo em 2022. Só que, como eu disse, não tive condições. Psicológicas mesmo. Então, a ideia, eu comecei a fazer, eu cheguei a escrever o projeto, eu comprei o domínio, comprei um plano de assinatura de internet para criar um banco de dados, para conseguir fazer um site que as pessoas pudessem rastrear os discursos de ódio, discursos xenofóbicos por área, por assunto, etc, etc, etc. Mas eu não tive condições de levar adiante pandemia, eleição, etc, etc, etc. Enfim. O grupo de pesquisa que eu criei ele em 2023. Ele é um grupo certificado pela Universidade Estadual do Ceará, tá? É um grupo que existe desde 2023, que é um grupo que investiga isso que eu falei para vocês. A intersecção ou a transformação da política em violência, principalmente no fascismo, no fenômeno fascista. Então, o grupo existe. Então, por que eu estou mostrando isso daqui? Para tirar de campo essa ideia de que o laboratório ele é uma ficção, de que o laboratório ele é uma coisa criada para dar um golpe, para criar bagunça, para criar o caos dentro da universidade. Não, o laboratório é um encontro de pesquisadores de diversas instituições, de diversas áreas de atuação, para pesquisar um fenômeno concreto. Eu digo isso porque mais para frente eu vou falar sobre isso. Eu cheguei a ter pareceres da ajuda, assessoria jurídica da universidade, colocando em dúvida a minha própria integridade como pesquisador. Isso nunca aconteceu antes. Eu tive um ofício e um conjunto de relatórios avaliados por uma assessoria jurídica. Avaliados em qualidade e método por uma assessoria jurídica. Assessoria jurídica não é meu par. Eu não tenho par na assessoria jurídica. Os meus pares estão na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, meus pares estão nos comitês de ética, meus pares estão nas câmaras de ciência, não na assessoria jurídica. Mas o nível de perseguição, ou seja, de violência política, se tornou grave a esse ponto. Então eu estou tendo que apresentar aqui para defender a honra dos pesquisadores, meus colegas. Não, o laboratório não é um casuísmo. O laboratório é o caso e aqui eu mostro para vocês. Ele já vem sendo caso, está aqui desde 2019, em 2021 ele vira um projeto. Em 2022 eu cheguei a iniciar o projeto, não tive condições. 2023 eu criei o grupo de pesquisa, eu não estava na Universidade Estadual do Ceará, eu estava em estágio de pós-doutorado.
Tá? Então eu criei fora do Brasil esse projeto de pesquisa. Ele foi institucionalizado em 2024, se eu não me engano, mas enfim. E aqui para mostrar que o laboratório não tem nada a ver com o movimento dos estudantes. Primeiramente, o, o dia que eu iniciei a institucionalização do laboratório foi no dia 9 de dezembro de 2025. Como eu disse para vocês, eu soube da ocupação na noite do dia 9 de dezembro de 2025, mas às 8 horas da manhã eu já estava enviando o documento de institucionalização do LabPol. O laboratório não tem nada a ver com as reivindicações do movimento estudantil. Mais do que isso, você poderia dizer, então já era um projeto. Ele lança o laboratório e os estudantes fazem a ocupação e tudo está junto. Eu comprei o domínio, tá aqui a compra do domínio, dia 23 de 11 de 2025. 23 de 11 de 2025. Comprei por 3 anos nesse valor aqui. Foi mais barato, tá, gente? Eu comprei na promoção. Mas é caro mesmo essas coisas. Então, eu saí do Lapoville por uma questão de diferenças metodológicas, não cumpre a mim falar, e criei o LabPol, por um conjunto de coisas. Primeiro, pelo grupo de pesquisa, havia o grupo de pesquisa. Segundo, porque eu encontrei um colega da UFC que também tem interesses nisso, inclusive eu estou fazendo um pós-doc na UFC, um outro pós-doc na UFC, com esse colega. Então eu resolvi juntar colegas que eu conheci no meu pós-doc anterior, colegas que eu conheci nesse pós-doc atual, colegas da UES, ex-alunos, ex-pesquisadores que conheci, juntei todo mundo para sei dos interesses de pesquisa de cada um e juntei todo mundo para estudar esta coisa. Isso vem sendo escrito já há bastante tempo, não é uma novidade, tá certo? Mas note, o laboratório não tinha utilidade para o movimento da ocupação palestina teimosa nesse dia 9. Quando é que o LabPol se torna um observador da ocupação palestina teimosa? Até aqui, eu, Luciano, professor da Universidade Estadual do Ceará, por uma questão de decisão política, apoiava os estudantes, apoiava a ocupação. Apoiava e apoio a ocupação. Mas o laboratório não tinha nada a ver com isso. Até chegar à criminalização. No movimento de criminalização do movimento estudantil, então eu mudei a chave de observação do fenômeno. Eu mudei a chave porque eu vi aí o objeto do laboratório. Tá? O objeto do laboratório é verificar como a política se torna violência. Ora, quando a relação entre a administração universitária, ou seja, entre professores e estudantes, torna-se tal a ponto de ser chamada a polícia para resolver os embates, as questões, então eu já considero haver aí uma transformação da política em violência. Lembrem-se que a função da polícia não é pedagógica. No Brasil, não. A função da polícia não é pedagógica. A função do professor é pedagógica. A função da administração é acadêmica. Da administração superior e intermediária da universidade é acadêmica. Então, quando aconteceu o movimento de criminalização, eu tive aí, então, um olhar diferenciado. E foi o primeiro dia que eu visitei a ocupação. Ou seja, a ideia de que os professores estavam forçando os estudantes a fazer alguma coisa. A primeira vez que eu fui à ocupação foi depois da criminalização, para apoiar os meus estudantes, os meus alunos, que estavam sendo perseguidos e levados à polícia. Apoio. Apoio por quê? Porque eu já fui processado pelo bolsonarismo. E quem fez uma manifestação de rua para me defender foram os estudantes. Eu não vi nenhum colega professor no meio da rua. Se os estudantes são solícitos comigo, ou seja, se eles são combativos comigo, eu preciso ser combativos e defendê-los. Tá? Então, o movimento de criminalização, aí sim, o LabPol entrou em cena. Vamos lá. O dia D.
O dia D foi o seguinte, eu estava, como eu disse, doente. Nesse dia eu estava indo ao médico, eu estava no médico, eu e minha irmã, eu tô toda semana num médico diferente, tá? Eu e minha irmã estávamos no médico e eu recebo uma mensagem no WhatsApp escrito assim: a polícia está aqui. Gelei. Gelei. Nesse momento eu não sabia o que fazer. E veio uma segunda frase, essa frase aqui: vão chamar o batalhão de choque. Nesse momento eu me levantei, eu já estava pensando como ia fazer. Eu me levantei e ia para o carro para ir ao CH. O médico que eu estava era em frente ao colégio militar. Colégio militar mesmo, não da polícia militar, o militar. Ou seja, eu estava a poucos, acho que a um quilômetro e meio mais ou menos do CH. Eu ia ao CH. Batalhão de choque dentro da universidade é inconcebível. Eu fui acalmado com a seguinte frase: a diretora está aqui e os policiais recuaram. Então eu pensei, pronto, a diretora está defendendo os estudantes, não vai ter batalhão de choque. Me acalmei, voltei e comecei a manter contato para saber o que estava acontecendo. Naquele dia, à noite, eu ainda soube, são 20 nomes de alunos. Depois se descobriu que não eram 20, eram menos, mas até então eram 20 alunos que foram denunciados à polícia, não sabia quem tinha denunciado. E um sujeito chamado Pai Bom, não vou declinar o nome, mas o significado é esse, foi demitido pela diretora. Depois eu soube que a diretora do centro havia perguntado a ele o que ele acha do movimento dos estudantes. Esse funcionário, ele é aluno do curso de filosofia, tá? Então a diretora perguntou a ele o que ele acha do movimento, ele disse que concorda com o movimento e horas depois, dias depois, não sei, ele foi demitido. Eu com base nesse relato, avalio isso aí como assédio moral, mas eu não vou tomar as vezes de juiz aqui. Se o rapaz resolver entrar na justiça, ele que converse com o advogado e com o juiz, porque para mim isso é assédio moral laboral, tá? Mas enfim, foi demitido. Foi demitido, segundo me consta, com base numa foto em que ele aparece na janela, no dia que a pró-reitora de assuntos estudantis estava no campus, e foi demitido com base na ideia de que ele estaria fazendo parte da ocupação. Portanto, o sentido da obra aqui: os estudantes não foram 20, foram 15, parece, foram denunciados, tá? Foram denunciados. Esse dia aqui, o dia D, foi um dia de terror, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava no meio do médico, eu estava doente, enfim. E aí, no dia seguinte, aí sim eu fui ao Centro de Humanidades e eu fui à salinha dos estudantes para conversar com os estudantes. As acusações. A primeira acusação que surgiu, né, a primeira ideia de acusação que surgiu foi a ideia de dano qualificado. O que é dano qualificado, gente? Dano qualificado é uma derivação do crime de dano. Artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. É crime de detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses, e multa. Mas o crime de destruição, né, de dano, ele se torna agravante, ou seja, ele se torna qualificado em algumas condições, quando o dano é provocado contra patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Aí a pena pode chegar a 3 anos e multa, além dos crimes correlatos. Portanto, não é uma acusação simples. Não é uma coisa simples. Só que aqui há um problema sério. Veja, para ser dano, precisa ser destruído, inutilizado ou deteriorado. Se o princípio é arrombamento, não houve. Eu mesmo conferi as portas, não tem nenhuma porta arrombada. Não tinha nada quebrado até onde eu vi.
né? Eu não sou especialista, mas eu não vi nada amassado, nada quebrado, etc, etc, etc. Então o dano deveria ser por conta das pichações. Só que pichação, ela não deteriora, ela não inutiliza e ela não destrói. Tá? Então não foi dano ao patrimônio. Não é dano qualificado, portanto. Então, essa tal acusação parece que não foi o caso. Parece, não sei. Isso aí a gente vai ter que esperar a delegacia dizer alguma coisa. Mas não foi o caso. Por quê? Porque deveria ser comprovado, para que fosse dano qualificado, deveria ser comprovado que houve destruição, inutilização ou deteriorização, ou seja, que as paredes perderiam vida útil por conta de uma tinta passada por cima. Não há isso. Que eu saiba, quimicamente, a tinta de um spray de picho, ele não deteriora, ou seja, não faz a parede durar menos. Então, me parece que dano qualificado não é o caso. Mas, enfim. Depois disso, surgiu uma outra forma, outro discurso de criminalização. E aí usaram a lei de crime ambiental. A lei de crime ambiental diz o seguinte, no seu artigo 65: pichar ou por outro meio compuscar edifício ou monumento urbano. Não é qualificado, porque o Centro de Humanidades não é tombado, porque não é um monumento, enfim, mas há sim crime com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só que tem um parágrafozinho lá na lei de crime ambiental que diz o seguinte, parágrafo 2º: não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso do bem público, com autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas edificadas pelos órgãos governamentais, etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? A ideia de levar estudantes para a delegacia por conta de pichação não é nova, tá? De criminalizar a pichação não é nova. Só que toda a administração universitária, trata isso com menos gravidade. Por quê? Porque isso é uma tradição mais antiga do que a própria universidade. Pichar muros, gente, é uma expressão política, é uma expressão cultural, uma expressão de identidade. Tá? É uma expressão, portanto, artística. A administração superior disse que se ela não denunciasse a polícia, ela prevaricaria. Não prevaricaria. Por quê? Porque basta que ela considere que a expressão política nos muros e nas dependências da universidade é um processo de enriquecimento da própria universidade. E ela não prevaricaria de forma alguma. Dano não houve, já ficou comprovado. E pichação só é crime se a administração quiser. Se a administração considera que a expressão política e artística, hip hop, por exemplo, não é crime, mas a riqueza cultural, a riqueza política, da diversidade política da própria universidade, ela não precisa levar seus estudantes para a delegacia. Ela não precisa criminalizar o movimento estudantil. Ou seja, a universidade, que tem uma tradição longuíssima de pichação, eu já entro nisso, que tem uma tradição longuíssima de expressão de identidade, de familiarização dos espaços, de criação de espaços por meio do picho. Se ela considerasse isso, ela não precisaria levar os estudantes à criminalização. Portanto, foi uma decisão política de usar o aparato repressivo do Estado, usar o aparato de perseguição a crime do Estado contra estudantes que estão reivindicando espaço dentro da universidade. Considero e considerei isso um ato de violência, não é um ato político, não é um ato pedagógico. Você tem uma relação entre professores e alunos. Você tem o reitor da universidade, você tem a diretora da universidade, ambos são professores.
Ambos são formados, têm nível superior, têm formação pedagógica, ambos são professores há mais de 20 anos, são professores com idade, e eu não quero acusar nenhum de velho, não é nenhum tipo de acusação, mas eles são professores há tanto tempo que poderiam ter sido meus professores. Portanto, com larga experiência, porque eu já não estou tão novo. Portanto, transformar a questão do movimento estudantil, que tem uma larga tradição, em crime, é uma decisão. E, portanto, é uma decisão que transforma a política, que a pedagogia, a relação pedagógica que existe entre a administração e estudantes, a relação político-pedagógica que existe entre professores e estudantes, essa relação, ela é natural, ela existe desde sempre. Decidir transformar isso numa questão de polícia é um ato de violência. E aí eu queria aqui relembrar, né, as famosas ditaduras, essa ditadura aí que está em todos os livros didáticos. Abaixo a ditadura, fora a ditadura. A expressão política nas paredes, nos monumentos. Isso é tradicional. Isso é elemento cultural, isso é estudado. E aí dirão, ah, mas não é arte, então não, não pode ser considerado um elemento de, 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 de valoração do patrimônio público. E se fosse Picasso, seria? Né? Essa pichação de baixo diz exatamente isso, porque houve uma expressão, né? Isso não é arte, pichação não é arte. A cultura hip hop não é arte. A cultura hip hop que se expressa politicamente por meio do picho não é arte. Então, o que os milhares de artigos científicos e de pesquisas de estética dizem sobre isso? Vamos lá. Vocês não vão me convencer de que aquilo é arte. Foi uma frase usada no Centro de Humanidades, né? De que as pichações não poderiam ser consideradas arte. Então, eu trouxe aqui uma expressão de um dos maiores, se não o maior esteta brasileiro, né? O professor Rodrigo Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi meu professor, esteve na minha banca. Ele escreve assim, ó: além disso, o hip hop é um movimento que, apesar de ter surgido nos guetos negros de Nova York, é hoje a cultura estético-crítica de muitos milhões de jovens discriminados em todo o mundo, negros e latinos nos Estados Unidos, árabes na Europa ou simplesmente os socialmente excluídos das grandes cidades brasileiras. Esse fato é importante se considerar que o atual estágio da indústria cultural é tributário da fase globalizada, pós-queda do Muro de Berlim, do capitalismo monopolista. O hip hop talvez seja o único movimento social com apelo estético verdadeiramente globalizado em nossos dias. Portanto, a cultura do picho, a expressão artística do picho, é uma expressão estética e ao mesmo tempo política. E aí eu queria falar para vocês sobre o racismo da criminalização do picho. A cultura hip hop é um movimento de marginalizados e excluídos da sociedade, sendo predominantemente preto e periférico no Brasil. O picho é uma expressão político-estética, crítico-estética, como diz Rodrigo Duarte, da periferia, do povo negro brasileiro. E a criminalização daquilo que é negro, daquilo que é da cultura negra, daquilo que é da expressão da periferia, é exatamente o que faz aquilo que Mano Brown fala, o Brasil ser uma máquina de matar pretos. Criminalizar a pichação é racismo. Criminalizar a pichação está dentro do bojo da marginalização da cultura afro, que marginalizou a capoeira, que marginalizou o samba, que marginalizou e criminalizou o candomblé, a umbanda, o rock, o funk e o hip hop. É exatamente a marginalização da cultura não branca, da cultura não europeia.
Portanto, transformar picho político em crime por decisão, não é por obrigação, porque a ideia seria, é obrigação da administração da universidade levar a polícia porque senão prevarica. Não, porque o crime ambiental tem exatamente o parágrafo 2º que diz que se aquilo for considerado pela administração um elemento de riqueza e enriquecimento das relações culturais dentro da universidade, aquilo não é crime. Não é crime, fica afastado da criminalização. Portanto, a decisão de criminalizar foi uma decisão político-violenta da administração da universidade, seja do senhor reitor, seja da senhora diretora. Aqui eu não vou entrar nos detalhes disso agora, isso fica mais para frente no relatório. Tá certo? Então, eu espero ter ficado claro isso daqui. Vamos agora para a demonstração do que eu estou falando. A Universidade de Washington, Gaza livre, Free Gaza. Isso é uma universidade de renome, um prédio histórico, né, uma grande universidade, onde há uma pichação com expressão política, portanto, em favor de Gaza nos Estados Unidos, aquele lugar que todos consideram o farol da humanidade. Aí está, a pichação na Universidade de Washington. Universidade de Bradley, apoio aos palestinos e pedido de cessação do genocídio em Gaza. São todas pichações recentes. Tradição universitária. Universidade de Sydney. Esse corredor, inclusive, na Universidade de Sydney é turístico, tá? A universidade simplesmente adotou o picho, a expressão do picho. Ela adotou a expressão do picho. Por quê? Porque se reconhece a cultura, a identidade que se expressa no picho. Tá? Universidade de Sydney. Ora, se não vemos aqui a famosa Universidade de Harvard. Isso aqui é um protesto contra um dos diretores da universidade que assumiu, ele é advogado, ele assumiu a defesa de um cara acusado de crimes sexuais. Pichações em Harvard. E notem que Harvard ela é uma universidade de tal forma rica que se aparece uma pichação, ela derruba o prédio e constrói outro. Então, é difícil você encontrar em Harvard pichação exatamente por quê? Porque rapidamente o caráter efêmero da cultura da pichação, né, da cultura do picho, ela desaparece, porque existem milhares de funcionários lá que apagam quase que em tempo real. Mas está aí. Uma coisa que é interessante é que as universidades, no geral, elas assumem um tom de crítica. A administração assume, olha, nós não aceitamos, não pode, não é adequado pichar as paredes da universidade. Toda a administração de universidade diz isso. Mas daí a levar para a delegacia, daí a chamar o AIS, né, daí a chamar a Guarda Nacional, são outros 500. A universidade ela assume, porque ela precisa ter esse tom institucional, né? Olha, que coisa feia, menino feio, não picha a parede. E pronto. É isso. Harvard, aqui é simplesmente o pedestal onde está o senhor John Harvard, simplesmente o fundador da Universidade de Harvard. Estão apagando aí já. Isso aqui foi durante os movimentos, se eu não me engano, foi durante os movimentos contra os elementos de colonialismo que estavam presentes nos monumentos dos Estados Unidos. Tá? Aqui é simplesmente a Universidade de Paris, em 68. Né? A Sorbonne, a famosa Sorbonne, 68. É isso aí, vocês estão vendo, né? Karl Marx ali, ou seja, tem lambe, tem pichação, tem tudo, inclusive pichação nas portas, riscadas, tá? Aqui, bem, aqui não é dentro da universidade, mas é a famosa Praça da República, onde todas as manifestações acontecem. A Praça da República em Paris. Todas as manifestações estudantis começam lá já há algum tempo. E aqui eu vou para a história. Aqui nós temos uma pichação na Universidade de Salamanca. Essa pichação é datada de 1853. 1853. Aí,
A pichação, no lugar de ter sido criminalizada, a pichação foi estudada. Recentemente descobriram a pessoa que fez a pichação. Notem que a pichação é em pedra, não tinha tinta fácil lá. A pichação é em pedra. E aí a piada da própria universidade e da cidade de Salamanca, que é basicamente uma cidade de, pelo menos o miolo histórico da universidade miolo histórico da cidade é a universidade, a piada era finalmente identificamos o vândalo. Tá aí, um vandalismo dentro de um das obras que compõem as paredes da universidade. Vamos lá, mais da Universidade de Salamanca. Isso daqui é o Victor. É uma tradição histórica que remonta ao século XV na Universidade de Salamanca. O Victor é uma tradição de todas as universidades, antigas universidades da Espanha, que é uma pichação que se fazia no seguinte momento: quando um aluno da universidade adquiria o doutorado, ou seja, ele era considerado doutor, ele tirava sangue dele mesmo e pichava as paredes da universidade com sangue, com esse anagrama aí, que é Victor, Vitória. Isso é uma tradição antiquíssima de pichar as universidades. Tá? Isso era irregular, só que o aluno fazia. O aluno fazia. Tá? O cara se doutorava, ele deixava o próprio sangue na parede da universidade, a própria marca, a identidade. Prestem atenção, ele deixava a identidade na parede da universidade. Isso é pichação, o sentido da pichação é esse, é você dar a sua identidade ao espaço que você convive. Então isso aqui, gente, é estudado, essas pichações elas são estudadas na universidade, são preservadas, são tratadas como patrimônio cultural da própria universidade. Eu estou falando aqui de Salamanca, se vocês quiserem eu posso falar de outras espanholas que têm a mesma coisa. Salamanca por quê? Porque é a mais antiga da Espanha. Tá? Bem, aqui nós estamos falando da mais antiga universidade do Ocidente, Universidade de Bolonha. Esses prédios aqui, eles simplesmente criaram a ideia de universidade no Ocidente. A universidade foi criada antes, tá? As universidades de Bagdá, etc., são mais antigas, mas no Ocidente, Bolonha é a mais antiga. Bem, isso aqui é um corredor que leva, se eu não me engano, esse corredor aqui, ele é o que leva para a faculdade de filosofia. Eu acho que é da universidade. Preste atenção nessas arcadas, essas arcadas são típicas da região, tá? A região da Toscana. Se você observar, boa parte das obras de arte produzidas ali por Da Vinci e companhia, elas vão retratar essas arcadas e essas colunatas, principalmente com essa linha de reforço aqui em ferro. Essa linha de reforço em ferro era necessário para manter a construção em pé. Então vocês vão ver em Florença, Bolonha, na região da Toscana inteira, esses arcos se repetirem. E tá aí essas arcadas da Universidade de Bolonha, a mais antiga do Ocidente, pichada, pichada, culturalmente marcada pela contemporaneidade, pela cultura hip hop. Tá? Novamente, Universidade de Bolonha. Eu adorei. Essa foto não fui eu que tirei, mas eu tirei uma foto parecida na Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha ela é totalmente pichada. Totalmente. Completamente pichada. Aí nós temos claríssimos alertas políticos do movimento Antifa, né, na Universidade de Bolonha, do movimento de reação Black Bloc na Universidade de Bolonha, enfim, uma tradição da universidade, tá? Uma tradição que remonta à própria ideia de universidade. Isso aqui é em Oxford. Vocês estão vendo aí umas pichações recentes, né, numa porta da Universidade de Oxford. Mas tem uma pichação antiga também. A Universidade de Oxford tem uma tradição de pichação que remonta à sua própria fundação. Tá aí os símbolos. As pessoas elas costumavam fazer suas pichações, elas tinham marcas próprias, elas não se identificavam porque pichação não era aceita. Tá? Não era aceita. Então o que elas faziam? Elas criavam um símbolo que representava a sua própria identidade e marcavam as paredes da universidade com esse símbolo. Isso é uma pichação. Pichação com conteúdo de identidade, conteúdo artístico, conteúdo político. Universidade de Oxford, 1764 essa pichação.
Essa pichação, inclusive, aliás, essas pichações, essa inclusive aqui, elas são estudadas pela universidade, são preservadas pela Universidade de Oxford, tá? Essa pichação é de 1764, o cara deixa seu próprio nome, provavelmente um aluno que estava deixando a universidade, e a universidade hoje em dia preserva, é patrimônio da universidade a pichação. Tá? É um patrimônio, eles preservam, estudam, fotografam, registram e protegem das intempéries. Aqui é a Universidade de Cambridge, uma pichação atual, pichação que remonta o período de ocupação, né, de invasão da Palestina por Israel. Aqui eles estão pedindo apoio à Universidade à Palestina, perdão. Aqui Cambridge também, eles fizeram uma pesquisa recente e eles identificaram 1.076 pichações nas paredes que remontam ao século XVI ao século XIX. Ao século XX, perdão. Eles estão registrando todas essas pichações, estão preservando essas pichações como patrimônio da universidade, da tradição da universidade. Tá? Ó, em Cambridge, de novo. Aqui é novamente Universidade de Cambridge. Isso aqui foi daquela mesma pichação de apoio à Palestina. Tá? Aqui vocês veem que o gótico flamejante da Universidade de Cambridge deu lugar ao vermelho flamejante de apoio à Palestina. Tá? Tradição da universidade, como eu disse. Bem, tradição política da pichação. Essa pichação é romana. Essas pichações elas são críticas à política. Críticas à política, são expressões da política. Você tem sempre que você tem uma sociedade de classe, onde uma classe explora a outra, você vai encontrar clarissimamente a necessidade de expressão por meios desviados. Ou seja, a plebe romana não podia se expressar no Senado romano. Então a plebe se expressava nas paredes de Roma. As pichações romanas, como expressão cultural e política, são estudadas, são preservadas. Você vai em qualquer ruína romana, você vai encontrar essas pichações. Às vezes só com o nome do sujeito, porque pichação também tem esse sentido de identidade, de identificação. Tá? Mas também como conteúdo artístico, como crítica política. Tá? Bem, essa pichação também é romana. E o caráter de crítica, né, o caráter ferrenho, o caráter quente, o caráter queimador da crítica da pichação se deixa ver nessa pichação. Essa pichação é famosérrima, está em todo o livro de história da pichação. É uma pichação romana, onde você tem um asno crucificado. Bem, esse asno, gente, é Jesus Cristo. O asno crucificado é Jesus Cristo. Isso aqui é uma crítica ao cristianismo. Você estava aqui no período de perseguição cristã no Império Romano e você tinha pichações políticas de crítica ao cristianismo. Então, não esperem que as pichações sejam sempre expressões de beleza. Não, as pichações elas são ácidas. Por quê? Porque elas têm conteúdo político. É tradicional das pichações, quando fazem críticas, inclusive há uma pichação numa universidade, eu procurei essa imagem, mas não encontrei. Há uma pichação de crítica a um professor, uma pichação do século XVII, do século XVII na universidade, eu acho que não é em Salamanca. Eu procurei, mas eu não encontrei. Depois próximo vídeo eu mando para vocês. Que é a crítica a um professor. Uma pichação do século XVII numa dessas grandes universidades tradicionais, que é uma crítica a um professor dessa universidade, uma lente dessa universidade. Tá? Então, a pichação ela é ácida. É próprio da pichação ser ácida. Por quê? Porque você está falando de pessoas que, não têm condições de manterem-se reconhecidas num debate. Então, elas estão buscando reconhecimento por outra forma. A forma que encontraram foi a pichação. Isso é uma tradição. E aqui, bem, aqui, essa daqui, gente, é uma pichação simplesmente no quarto, no apartamento do Papa Júlio II. O apartamento do Papa Júlio II é simplesmente uma das dependências mais belas que existe dentro do Vaticano.
O Papa Júlio II mandou Rafael decorar o seu apartamento, e aí nós temos aquelas imagens, inclusive a escola de Platão está dentro do quarto do Papa Júlio II, o apartamento do Papa Júlio II. Então, os papas posteriores, os bispos, as pessoas que frequentavam a Sé, elas costumaram pichar pichar o quarto do Papa Júlio II porque queriam deixar de alguma forma o seu nome registrado naquele lugar, porque parecia tão divino a decoração feita por Rafael, Rafael inclusive que era elogiado por Michelangelo. Michelangelo considerava Rafael o melhor afrescalhista, eu não sei como é, o melhor pintor de parede que existia. Então, os próprios papas, cardeais, bispos pichavam a parede do rodapé do Papa Júlio II para dizer, olha, eu passei por aqui, eu deixei meu nome aqui. E eles deixavam nome, deixavam data em que estiveram lá. E aí eu queria, porque dizem que pichação não é arte, aí eu queria deixar essa aqui, essa pichação do pintor francês, o Poussin, de 1627. Ele pichou a parede porque ele foi convidado a ir ao Vaticano e ele quis deixar o próprio nome no quarto do Papa Júlio. Ele é artista, é o maior pintor francês do século XVII. Simplesmente ele usou pichação, ou seja, quem diz que pichação e arte não andam juntas, ele deixou uma pichação no quarto do Papa Júlio II. Então, gente, nós temos aqui pichação política em Pompeia, que Pompeia tem bastante, né? Porque a cidade foi praticamente completamente preservada, e você tem pichação aqui de conteúdo político novamente. E aí eu recomendaria uma obra de um professor da Universidade de Arizona, do Arizona. O Bloch, ele cresceu em Los Angeles, tá? É, é, ele era grafiteiro, ele perdeu o pai, né? O pai ausente, não perdeu não, o pai ausente, a mãe era viciada em heroína, e ele morava numa região de gangue, então ele foi grafiteiro em Los Angeles. E aí ele se torna professor da Universidade de Arizona e ele publicou recentemente esse livro, né, Indo para toda a cidade, luta e sobrevivência da subcultura do grafite em Los Angeles. Ou seja, é, há um elemento cultural, há um elemento de identidade, há um elemento de sei lá, de, de expressão política na pichação que é fundamental para que entendamos a cultura como ela se expressa nos centros urbanos. Tá? Eu enviei recentemente para a Câmara de Arte e Cultura da UES um pedido de valorização da cultura hip hop dentro da universidade. Por quê? Porque a cultura, a Câmara de Cultura e a própria universidade, ela está muito ligada à preservação da cultura dos mestres da cultura, muito ligada à cultura tradicional cearense. Isso é excelente, tem que se preservar porque está sumindo. A cultura, sei lá, do pífano, a cultura das rabecas, a cultura dos reisados, etc., está sumindo. Fortaleza praticamente não se encontra, o cordel, etc. Então a UES tem muita presença na preservação dessa cultura. Só que nós temos que entender que o Ceará tem uma megalópole chamada Fortaleza. É uma cidade de 3 milhões de habitantes, uma cidade cosmopolita de 3 milhões de habitantes, com forte presença da cultura hip hop. E a Universidade Estadual do Ceará, a sua maior parte, pelo menos, está dentro desta capital. Então, um elemento cultural que deve ser preservado é o elemento do picho. O picho como expressão política, o picho como identidade cultural, né, como subcultura, e o picho fundamentalmente como marca de identidade e subjetividade. Então, hoje eu encerro aqui essa parte do relatório, 1h19 minutos, 1h20 minutos. Ele vai ter outras, eu acho que vão ser necessários mais uns 3 vídeos. Mas essa primeira parte é por que criminalizou, ou seja, como criminalizou e por que não deveria ter criminalizado.
seja, existe uma forte tradição universitária do picho, inclusive eu tenho uma pesquisa aqui que eu identifiquei recentemente, que eu não li, por isso que eu não coloquei aqui, eu identifiquei durante as pesquisas, que é sobre a cultura do picho na universidade, tá? As diversas expressões do picho dentro da universidade. Eu não li, portanto eu não coloquei aqui, mas quando, no relatório final por escrito que eu vou produzir, né, no artigo que eu vou produzir, vai estar lá. Mas, enfim, a universidade tem uma longa tradição, aliás, a própria democracia tem uma longa tradição do picho. Tá? A pichação você encontra na Grécia Antiga, você encontra em Roma, e todas elas têm caráter político, caráter ácido. Isso expressa exatamente a democracia, a imperfeição da democracia. Se a democracia é imperfeita, as pessoas precisam, elas são caladas, e se elas são caladas e marginalizadas, elas precisam falar, e elas falam nas paredes. Tem uma pichação, eu não usei aqui, mas é uma pichação que eu vou usar nos próximos vídeos, que é As Paredes Falam. Sim, as paredes falam. E a pichação, no sentido geral, como elemento cultural, subcultura, está registrado. E a tradição universitária, o picho como elemento de riqueza da própria universidade, está registrado. Eu dei só o exemplo aqui da Universidade de Salamanca. O que diferencia a pichação dos doutores com sangue nas paredes da Universidade de Salamanca e uma pichação de reivindicação pela sala dos estudantes na UES? O que diferencia? É o tempo? Então vamos dar tempo ao tempo. Não criminalize, deixa o tempo transformar a pichação em cultura. Não existe. Não existe. Não existe motivo para criminalizar isso. A reitoria não tem motivo para criminalizar. E por que eu estou dizendo a reitoria e a direção? Porque partiu deles a criminalização. Porque bastava eles dizerem que isso é um elemento cultural da universidade, um elemento político da universidade, um elemento de riqueza da universidade, que nenhuma criminalização seria botada para frente. Ou seja, é iniciativa da própria universidade. Não foi a polícia civil que chegou e viu um crime. Porque não há isso, não há um crime aí. Precisou a universidade dizer: olha, eu considero crime, para se iniciar a perseguição judicial. Perseguição judicial, que eram 20, sabe-se hoje que são 15. E 3 professores. E recentemente mais um professor, ou seja, 4 professores. Entre esses professores que está sendo considerado líder, ou que se autoproclamou líder, não sei como, sou eu mesmo. Ou seja, eu estou sendo chamado a depor na universidade porque eu me propaguei como líder do movimento estudantil. Eu, que não sou estudante. Então, vê-se clarissimamente a criminalização do movimento estudantil e, mais precisamente, uma perseguição dos professores que ousam defender o movimento estudantil. Isso é violência política. Não é política. Não é política. É violência política. Por isso que o LabPol teve completo interesse e está estudando com muito cuidado e muita responsabilidade tudo isso que está acontecendo na UES. Tá? E continuará, não importa, podem botar meu nome até na boca do sapo. Eu sou o investigador responsável por esse caso. Nós temos outros investigadores, eu estou ouvindo todos eles, estou conversando com todos eles, mas eu sou o investigador responsável e vocês não vão me impedir de fazer uma pesquisa, porque ainda há liberdade nesse país. E ainda há liberdade dentro da Universidade Estadual do Ceará, porque isso não representa a Universidade Estadual do Ceará. É uma decisão e escolha de uma pessoa, ou de 2 pessoas, ou de 3 pessoas, mas não é a Universidade Estadual do Ceará. Bem, no próximo encontro, no próximo vídeo eu vou tratar sobre as questões a questão do agravamento da criminalização, tá? A questão do isolamento dos estudantes. Nós tivemos uma fase de isolamento gravíssima dos estudantes, dos relatórios que o LabPol, eu produzi em nome do LabPol, sobre o isolamento dos estudantes, as preocupações surgidas e o caminho de resolução que a gente está vendo, talvez sim, talvez não, depende muito das cenas dos próximos capítulos. Hoje, por exemplo, haverá uma reunião. Tudo isso estará nos relatos, eu vou relatando tudo, e vocês vão ficar sabendo de tudo. Bem, essa é a primeira exposição do painel permanente de política e violência do LabPol, tá?
Eu estou aqui sozinho, porque estamos de férias, eu estou de férias, inclusive, ou seja, eu estou evitando conclamar os colegas para se fazerem presente, porque eles estão de férias, mas mais para frente nós teremos o parecer de outros colegas, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, esse é só a primeira parte.